Olá, seja muito bem-vindo. Você que está nos assistindo, a nossa transmissão já vai começar e eu quero te passar algumas instruções para essa reunião. A primeira delas, pega o seu celular agora, convide os seus familiares, os seus amigos, tire uma selfie e poste nas suas redes sociais, marcando o nosso perfil no Instagram, @Igreja Batista em Ermelinda e a hashtag IBEOnline. Nós queremos republicar e queremos mostrar para todas as pessoas que vocês estão conosco nessa transmissão e nesse culto ao Senhor. Durante o período de louvor, se renda a Ele, que é digno de toda adoração e todo louvor. Se entregue por inteiro, dê o seu melhor durante esse período. No momento da palavra, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, faça suas anotações e esteja sensível à voz do Senhor. Ele quer falar com você nessa noite. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Boa noite e a paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos iniciar o nosso momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Pedimos licença para entrar na sua casa e agora vamos estar sintonizados, juntinhos com você, ao nosso Deus. Coloque a mãozinha no seu coração, onde você estiver. Pare tudo que você estiver fazendo aí na sua casa. É um momento de adoração a Deus, exclusivamente a Ele. Amém? É um tempo de celebrar, porque Deus é tremendo. A palavra de Deus, ela nos diz para louvar ao Senhor em todo o tempo. Há tempo para a gente abraçar e tempo de afastar de abraçar. Esse é um tempo da gente estar mais longe um do outro, mas não longe do Senhor. Vamos juntos louvar ao Senhor. Como diz a palavra de Deus, o salmista adora falar o termo aleluia. Aleluia significa louvai ao Senhor. E é isso que nós vamos fazer. Aleluia, louvar ao nosso Deus. Amém? A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus, oh aleluia, glória, glória, aleluia. Crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus, oh aleluia, glória, glória, aleluia, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os gemidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus, oh aleluia, glória, glória, aleluia, aleluia, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem aleluia, 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 aleluia.
Glórias ao nosso Deus. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Que bom que você está aí na sua casa. Que bom que nós podemos, mesmo não estando juntos, podemos louvar ao Senhor juntos. Isso é maravilhoso. Glória a Deus pela tecnologia. Se você puder fechar os seus olhos aí onde você está, colocar a mão no seu coração. Nós entendemos que em tempos de adversidade, o Senhor continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo formoso, maravilhoso, e a Ele nós rendemos a nossa adoração. Obrigada, Deus, porque mesmo quando não temos, ó Deus, uma visão clara daquilo que vai acontecer, das coisas, das situações, nós cremos no Senhor, nós depositamos a nossa confiança em Ti. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é formoso. Obrigado, porque nós podemos te exaltar, te amamos, Deus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Querido amigo e irmão da Igreja Batista em Ermelinda, nós estamos disponibilizando neste momento de honra, as formas que você pode dizimar e ofertar sem estar vindo aqui no templo, na casa do Senhor. Você pode ofertar através do depósito bancário no Banco Bradesco, agência 6676, está aparecendo aqui no rodapé, conta 140 dígito 6. Você pode fazer no autodepósito ou você pode fazer de forma eletrônica. Também aqui nos dias de semana, de segunda a sexta-feira, de 8h30 a meio-dia, você pode passar o seu cartão aqui de débito ou de crédito e você pode de diversas formas ofertar e dizimar na casa do Senhor. Olha, nos momentos de adversidade, você é chamado a manter a fidelidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
Olá, boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo visitante, você que está nos assistindo, nos acompanhando nessa reunião, nesse culto ao Senhor. Seja muito bem-vindo. Eu tenho a convicção plena no meu coração de que o próprio Deus marcou esse encontro com você nessa noite. E Ele vai falar poderosamente ao seu coração. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Feche os seus olhos, vamos orar juntos. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela rica oportunidade que nós temos hoje de estarmos aqui juntos nesse culto ao Senhor. Espírito Santo, eu te convido para que o Senhor faça parte desse momento, onde nós estaremos aqui ouvindo da Tua palavra, sendo alimentados pelo Senhor, enchendo nossos corações de esperança, de paz, de alegria. Eu convido o Senhor para que tome a direção de tudo isso que vai acontecer e que nessa noite o Senhor venha falar poderosamente com cada um de nós. Nós estamos fisicamente distantes, mas o Senhor é aquele que é o onipresente, o Deus que está conosco em todos os momentos e em todos os lugares, o Deus Emanuel. E nessa noite nós te convidamos para que mais do que nunca o Senhor esteja conosco, falando aos nossos corações, trazendo toda a esperança que nós precisamos, nos convencendo daquilo que precisa ser mudado. E que essa palavra que vai ser ministrada aqui nessa noite caia como uma boa semente que cai numa terra, dando frutos que glorifiquem ao seu nome. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, querido? Eu estou com muita expectativa sobre tudo que o Senhor vai fazer aqui nessa noite. Por isso eu quero te convidar nessa hora também a encher o seu coração de expectativa. Não em relação ao que eu tenho para falar com você, mas aquilo que o Senhor mesmo vai ministrar ao seu coração. Se abra por inteiro, abra o seu coração, convide os seus familiares que porventura ainda não estão conosco nesse momento, para que juntos nós possamos cultuar ao Senhor e sermos transformados por meio da palavra dele que é poderosa. Amém? Queria te convidar nessa noite, abra sua Bíblia em Mateus 12, versículos, nós vamos ler a partir do versículo 22. Queria que você estivesse conosco aí acompanhando Mateus 12, nós vamos ler a partir do versículo 22, que diz assim: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e o cego a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: Esse, porventura, é o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Então Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Quer dizer, esse é um texto muito poderoso. E nesse contexto, o que nós vimos aqui é que a Jesus foi trazido um homem que era cego, que era mudo e que estava possesso por demônios. E nesse momento em que Jesus tem um encontro com esse homem, ele imediatamente cura esse homem. E toda aquela multidão que estava ali fica perplexa por ver o que tinha acontecido. Talvez naqueles dias eles nunca tinham visto aquilo. E naquele momento eles estão expostos a um milagre, a um momento de libertação, de cura ali na frente deles. E naquele momento, o que aqueles homens começam a falar entre eles, a Bíblia fala que Jesus, conhecendo os pensamentos e o coração deles, ou seja, isso não foi dito diretamente a Jesus, mas aquela multidão que assistia ali aquele milagre que estava acontecendo naquele momento na frente deles, eles começavam a compartilhar um com o outro. Provavelmente, isso eu estou imaginando, mas provavelmente eles começam a murmurar uns com os outros: não é ele o filho de Davi? Não é ele o tão esperado, prometido, aquele que veio para nos libertar, para nos curar? Não seria ele Jesus, o tão esperado Cristo? Por outro lado, tem uma outra parte daquela multidão que está ali acompanhando Jesus e aqueles milagres estavam sendo feitos, que são os fariseus, os religiosos, que começam no meio daquele aquele acontecimento, eles começam a dizer: não, esse não é o Cristo, esse não é o enviado, esse não é o prometido, ele só está fazendo isso porque ele está usando o próprio Beelzebu, que é o príncipe dos demônios, para expelir o demônio. E Jesus, então, onisciente, conhecedor de todas as coisas, ele se levanta e fala: eu não poderia então fazer isso. E aí quando nós vemos os versículos, a partir do versículo 25, que diz assim: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Em outras versões diz que não prevalecerá.
Meu irmão, o tema dessa noite tem muito a ver com esse versículo que nós lemos agora. O tema é a unidade em meio à adversidade. A unidade em meio à adversidade. Nós vamos explorar um pouco sobre isso nessa noite. E eu quero te convidar a juntos construirmos isso. Por isso, se você pode, pegue uma caneta, um papel, acompanhe e fique atento àquilo que o Espírito Santo vai falar com você nessa noite. Sabe, se tem algo que eu aprendo com o Senhor, é que nós fomos criados para o relacionamento. Nós somos criados para sermos seres relacionais, seres sociais. Nós somos criados para 2 níveis de relacionamento, que é o relacionamento uns com os outros. A raça humana, nós nos relacionando uns com os outros, mas também para o nosso relacionamento com o divino, com o eterno, com Deus. Nós somos criados para esses 2 níveis de relacionamento. E nessa noite eu quero abordar aqui 3 pontos, onde nós vamos estudar coisas que a Bíblia fala, que o próprio Senhor fala, o posicionamento de Deus a respeito do relacionamento, a respeito da unidade, que também é o relacionamento. Por isso eu quero que você acompanhe o primeiro ponto. Anote aí se você está nos acompanhando, está anotando, diz assim: Deus testifica o poder da unidade. Deus testifica o poder da unidade. Esse é o primeiro ponto. Nós vemos lá desde a criação, quando nós vemos o início de tudo, lá no Gênesis, na criação do homem, nós vemos primeiro a imagem, a representação do Deus triuno, o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito. E nós vemos então 3 em 1, 1 em 3, a representação de Deus sendo já um símbolo da unidade, onde 3 são 1 e 1 também se tornam 3. Nós vemos também na criação, quando Deus ele prepara todas as coisas, ele cria um jardim e ele então planta um homem, ele cria um homem à imagem e semelhança. E quando Deus ele fala isso, ele diz, olha, façamos o homem à imagem e semelhança. Então esse Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se unem para formar um homem à imagem e semelhança. O homem então é colocado nesse jardim. Mais adiante nós vemos então, ainda no 2º capítulo de Gênesis, nós vemos então a criação da mulher. Quando Deus então vira e fala, não é bom que o homem esteja só. Nós vemos então o outro nível de unidade. Quando Deus então entende a importância de um homem ter um companheiro. E ele cria então Eva, a mulher, para ser a companheira de Adão. Mais adiante nós vemos ainda que o Adão e Eva, eles são criados com um propósito muito específico, que é o propósito de ter esse relacionamento com Deus. Prova disso é que nós vemos lá no final do capítulo 2, é que todos os dias, na viração do dia, Deus ele vinha se encontrar com o homem para um tempo de relacionamento. Para Deus onisciente, o Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, ele parava tudo no seu tempo. O Criador, inclusive, do tempo, ele parava tudo para se encontrar com o homem. Para ter um momento de relacionamento, de comunhão com o homem. Isso tudo foi quebrado com o pecado, mas o que eu queria deixar bem claro nesse primeiro tópico é que o homem foi criado para o relacionamento. Nós vemos então ainda dentro desse ponto onde Deus ele testifica o poder da unidade, quando acontece em Gênesis 11, a Torre de Babel. Sabe, em um determinado momento, a Bíblia fala que eles tinham somente uma língua. Naquele tempo não existia uma divisão de línguas, de idiomas, só existia uma língua. Então a comunicação acontecia de forma direta, eles estavam ligados. Entenda comigo, queridos, que a língua é uma barreira, às vezes, na comunicação e nos afasta. Mas eles tinham essa comunhão plena, porque não existia nenhuma barreira, inclusive uma barreira linguística. Mas em determinado momento, nós vemos isso no capítulo 11 de Gênesis, eles decidem, então, construir uma cidade e, nessa cidade, construir uma torre. E o objetivo dessa torre é que ela fosse até o céu. E eles tinham somente um propósito. Nós queremos ser famosos e nós não queremos ser divididos. Naquele momento, Deus, então, e se você acompanhar todo o capítulo 11 de Gênesis, a partir do versículo 5, nós vemos que Deus, então, ele desce à terra para ver toda aquela criação, tudo que estava sendo feito, aquela construção, a criação daquela cidade, daquela torre. E ele percebe que os homens tinham somente um coração e que eles já estavam construindo aquela cidade. Naquele momento, então, o que Deus fala, e nós vemos dos versículos 5 ao 7, Deus ele então fala, olha, nós precisamos descer e confundir as línguas, porque eles já estão criando e eles têm uma só língua e um só coração. A partir de agora, nada mais pode parar esse povo. Queridos,
nesse momento, mais do que nunca nós conseguimos ver, que a unidade, ela é capaz de nos fazer invencíveis. Quando nós temos somente um só coração, quando nós temos uma só língua, quando nós falamos a mesma coisa, quando nós estamos focados com o mesmo objetivo, nada pode nos parar. Nós nos tornamos mais fortes, e o próprio Deus reconhece isso quando ele vê o povo lá em Gênesis 11 com um só objetivo, e a motivação do coração daquele povo era errada. Imagine nós com uma motivação correta, tendo um só coração, falando a mesma língua, estando em concordância. Queridos, nós nos tornamos irresistíveis. E eu quero te falar nessa noite, talvez você não tenha parado para pensar sobre isso. Sabe, talvez nós estamos perdendo muito tempo, às vezes, discutindo, porque você não concorda com o que eu concordo. Eu quero te dar uma palavra nessa noite, meu irmão. Nós podemos ser muito mais fortes quando nós nos conectamos a outra pessoa, quando nós falamos a mesma língua, quando nós concordamos e, sobretudo, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus. Esse povo não estavam debaixo da vontade de Deus. Esse povo não tinha uma motivação correta no coração. Eles queriam ser famosos. No entanto, eles tinham um mesmo coração, uma motivação, um mesmo foco. E isso fez com que eles se tornassem tão fortes a ponto do próprio Deus dizer, olha, nós precisamos descer e confundir as línguas para que eles não continuem avançando nesse propósito que é errado. O segundo ponto, Deus se move em meio à unidade. Nós temos um salmo muito conhecido, o Salmo 133. Os versículos 1 e depois o final do versículo 3 diz assim, versículo 1, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Quando nós vemos lá no final do versículo 3, a parte B do versículo diz assim, que ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Meu irmão, ali onde? Nesse ambiente de unidade, nesse ambiente onde as pessoas estão conectadas, nesse lugar, o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Nós temos também o Atos 2, é um ótimo exemplo de que Deus se move em meio à unidade. Quando nós vemos o que acontece antes do Pentecostes, antes de que o Espírito Santo venha e desça, e que esse novo tempo, o tempo da graça, onde nós somos liderados pelo Espírito Santo de Deus, antes disso tudo acontecer, os discípulos recebem uma ordem de Jesus. Jesus estava prestes a ser assunto aos céus, e ele deixa uma ordem dizendo assim, olha, vocês vão ficar aqui, não vão se dispersar, porque os discípulos acreditam que naquele momento estivessem afoitos, querendo sair e divulgar para todo mundo que Jesus estava vivo, que ele tinha ressuscitado. Mas Jesus fala assim, não, vocês vão ficar aqui, até que vocês sejam revestidos do alto, desse poder, e aí sim, vocês vão sair por todo mundo e pregar o Evangelho. Eles, em obediência ao Senhor, ficaram reunidos. Sabe, eles estavam ali reunidos, e a palavra do Senhor fala lá em Atos 2, quando acontece o Pentecostes, fala que eles estavam reunidos em um só coração, em um só lugar. E quando eles estavam ali naquele lugar, reunidos, a Bíblia fala que aquele lugar foi cheio da presença de Deus. E eles foram cheios do Espírito Santo e foram empoderados para então sim, serem aqueles que vão por todo mundo anunciar as boas novas. Então nós vemos também em 2 Crônicas, capítulo 5, Salomão, ele constrói um templo. E naquele dia, lá em 2 Crônicas, capítulo 5, eles estavam preparando a festa de consagração do templo. E algo tão poderoso acontece naquele momento. Sabe, eles estavam ali, a Bíblia relata, eu quero te encorajar, meu irmão, a ler todos esses versículos depois. Mas lá fala que eles estavam reunidos, os músicos, e eles estavam preparando todo um momento de adoração ao Senhor, de gratidão por tudo aquilo que tinha acontecido até aquele momento, porque eles tinham conseguido construir o templo. E fala que eles entoavam um som, um único som, e eles cantavam, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E à medida que eles iam cantando essa música com um só coração, uma só motivação, juntos no mesmo propósito, unidos no mesmo propósito, que era o propósito de adorar ao Senhor, eles cantavam, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A Bíblia fala que aquele ambiente foi cheio da glória de Deus. De tal forma que eles não conseguiam se manter de pé. A presença de Deus ela veio de uma forma tão poderosa naquele lugar que eles não conseguiam se manter de pé. E eles cantavam em um só coração, em um só propósito. Sabe o que eu acredito, queridos, que não foi a oração exatamente que fez com que tudo aquilo acontecesse. Não foi a música e a qualidade dos músicos que fizeram com que aquilo acontecesse, não. Isso tudo contribuiu.
mas o que fez com que aquele lugar fosse cheio da presença de Deus foi eles estarem com uma música que era uma adoração ao Senhor, com o coração contrito em adoração, mas sobretudo eles estavam unidos cantando uma só canção: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A unidade atraiu a presença de Deus para aquele lugar. A unidade do povo atraiu o olhar de Deus para aquele lugar e a presença de Deus encheu aquele lugar. Nós vemos mais à frente, Atos 2, a partir do versículo 42, que o exemplo da igreja primitiva. Eles estavam reunidos ali e a Bíblia fala que tudo lhes era comum. Eles não tinham nada que era só meu ou só seu, eles tinham tudo em comum. Eles vendiam todas as coisas, as suas propriedades, os seus bens e repartiam entre eles. Eles eram como uma grande família. Esse foi o início da igreja, meu irmão. Hoje ninguém passava por necessidade, porque tudo lhes era comum. Sabe, ninguém sofria por falta, ausência de algo, porque se eu soubesse que o meu irmão estava faltando alguma coisa para ele, eu ia lá e voluntariamente entregava, porque não era só meu, era nosso. Sabe, esse senso de família fez com que a bênção do Senhor fosse derramada sobre aquela igreja. Sabe que a Bíblia fala lá em Atos 2, no final do versículo 47, diz que o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Nós vemos aqui o avanço do reino de Deus. A igreja primitiva, sem tecnologia, sem muito acesso a nenhum tipo de aparato que pudesse atrair as pessoas, mas porque eles tinham um só coração, porque eles tinham uma mesma visão, porque eles falavam a mesma língua, eles conseguiram fazer com que o reino de Deus avançasse. E o reino de Deus ia crescendo, e as pessoas iam sendo acrescentadas. Queridos, essa é uma realidade que eu e você precisamos viver nesses dias. Em meio à crise, em meio às adversidades, essa é uma realidade que eu e você precisamos viver nesses dias. Sabe, uma frase que eu ouvi é que um ambiente de unidade, onde as pessoas estão com um só coração, estão em concordância, com um coração contrito e quebrantado, e não com um coração orgulhoso, egoísta, mas com um coração contrito e quebrantado. Isso provoca o Senhor. Isso atrai as bênçãos do Senhor sobre nós. Isso atrai o favor dele sobre nós. Amém? Terceiro ponto, nós estamos já indo para o final. O que acontece na horizontal interfere diretamente no que acontece na vertical. Talvez você não tenha pensado sobre isso ainda. Isso não tenha ficado claro quando eu disse para você qual é o nosso terceiro ponto, mas nós vamos falar sobre isso melhor. Existem dois tipos de relacionamento. Sabe, nós temos o relacionamento, como eu falei no início, onde nós fomos criados para um relacionamento com o nosso semelhante, com os outros seres humanos. Você foi criado para um relacionamento com a sua família, com a sua casa, com seus amigos, com as pessoas que estão ao seu redor. E nós temos também o nosso relacionamento com Deus. E quando nós falamos sobre isso, e eu vou trazer para vocês alguns versículos que, enquanto eu estudava, o Senhor foi trazendo esses versículos ao meu coração, eu falei, meu Deus, isso é muito poderoso. O primeiro deles está lá em 1 Pedro, queria que você abrisse. 1 Pedro 3:7. Nós vemos que todos esses versículos que eu vou falar agora, queridos, eu queria que você anotasse para depois, com calma, você novamente lê-los. Mas todos os versículos que nós vamos falar agora falam sobre como o nosso relacionamento na horizontal interfere diretamente no nosso relacionamento na vertical. Então, 1 Pedro 3:7 fala assim, olha, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas esposas e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha que interessante, esse texto fala que para que o homem, nós estamos falando aqui nessa sequência do capítulo 1, no capítulo 3 de 1 Pedro, fala sobre como devem ser os relacionamentos matrimoniais. E aí uma orientação nessa carta que fala, no versículo 7 que nós lemos agora, fala que como o marido deve tratar a esposa. Mas não sei se você observou, no final fala que todo esse tratamento com zelo, tendo a mulher como a parte mais frágil, como ela deve ser cuidada, todo esse tratamento, ele interfere diretamente no relacionamento do homem com Deus, porque fala assim, olha, dessa maneira não serão interrompidas as suas orações. Meu irmão, não sei se você já passou por uma situação assim, mas quando o seu relacionamento não está muito bem em casa, ou com uma pessoa que você ama muito, diretamente o seu relacionamento com Deus também é alterado. Você concorda comigo? Eu não sei se faz sentido para você, meu irmão, mas para mim faz muito sentido. E todas as vezes que, porventura, eu não estou bem com alguém, diretamente o meu relacionamento com Deus também acontece alguma coisa e eu não consigo me relacionar com Deus com tanta profundidade. Sabe, um outro texto muito interessante, eu queria que você anotasse duas referências agora.
1 Timóteo 2:8 e Salmos, nós vamos ler o capítulo 24, versículos 3 e 4. Quando nós lemos essa passagem de Salmos, é muito conhecida, fala que quem subirá ao monte santo do Senhor e quem se achegará à sua presença. E aí a resposta a esse santo lugar, e a resposta para isso é aqueles que tiverem mãos limpas e corações puros. E aí nós vemos lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 8, ele fala assim, olha, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Olha que interessante, nós vemos agora que o pré-requisito para se achegar à presença de Deus é ter mãos santas, mãos puras, mãos limpas. E nós vemos lá na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, que o que é falado como sendo mãos limpas, mãos santas, é não ter ira nem discussões. Queridos, ira e discussão é coisa que a gente tem na linha horizontal, com o nosso semelhante. E o que Deus está falando assim, olha, sabe como você vai chegar à presença de Deus, à minha presença? É quando você está bem no seu plano horizontal, nos seus relacionamentos no plano horizontal. Isso é muito poderoso. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Querido, seguir a paz com todos, com o seu semelhante, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o último versículo dessa parte que fala sobre o quanto os nossos relacionamentos na horizontal interferem no nosso relacionamento na vertical com o Senhor. Está lá em Tiago 3,16. Fala assim, olha, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Não sei se você vai se lembrar, queridos, mas quando nós lemos lá a oração que Jesus nos deixa como modelo, a oração do Pai Nosso, no versículo 12 do capítulo 6 de Mateus fala que perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E mais adiante no capítulo 7 de Mateus o que nós vemos é, não julgueis para não ser julgados. E ele continua dizendo assim, olha, porque com a mesma medida que vocês medirem, vocês serão medidos. Eles, é algo poderoso quando nós vemos isso, que Jesus ele fala algo nesse momento e nos ensinando sobre isso, e tem muito a ver também com os dias que nós estamos vivendo. O que Jesus nos ensina aqui é sobre o perdão, sobre não ter um coração ofendido. Porque o que ele fala é, com a mesma medida que vocês estão medindo, ou seja, no seu plano horizontal, vocês também serão medidos no seu plano vertical. Queridos, eu queria que você nesse momento, por um segundo, fechasse os seus olhos. Você pensasse, será que eu estou realmente, fazendo o que a oração do Pai Nosso fala, olha, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Eu queria que você trocasse essa dívida, perdoa as minhas ofensas, ou perdoa as minhas críticas, perdoa as minhas acusações, perdoa o que eu tenho falado de errado, assim como eu tenho sido perdoado, meu irmão. Eu não sei se você entende com clareza isso nessa noite, mas é tempo de mais do que nunca nós olharmos para dentro de nós. Sabe, nós estamos num momento delicado, não só na nossa nação, aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Nós estamos em quarentena, nós estamos guardados em casa, protegidos, e nesse momento nós estamos mais do que nunca tendo esse momento em família. Eu não sei se tem sido assim na sua casa, mas na minha casa tem sido assim. Nós temos ficado mais tempo juntos. E esse tempo ele é muito bom, sabe, para nós termos comunhão, para nós estarmos juntos, mas também é um tempo de muitos desafios. Porque quando nós estamos juntos por muito tempo, nós não conseguimos esconder tantas coisas. Nós nos tornamos mais vulneráveis. Nós nos tornamos mais sensíveis. E aí o ferro, ele vai afiando o ferro com mais facilidade. Provérbios 17 fala assim, que assim como um ferro afia o ferro, o amigo afia o seu amigo. Sabe, muitas vezes nesse relacionamento muito próximo, nesse período que nós estamos reservados em casa, nós vemos muitas vezes só as faíscas saindo, porque quando um ferro ele é colocado em atrito com outro ferro, saem muitas faíscas. Nós vemos somente as faíscas saindo, somente o atrito acontecendo. Mas eu queria que você nessa hora, meu irmão, pensasse, será que eu não consigo ver o outro lado da história? Porque sim, existem os atritos, o fogo sai, mas eu queria te fazer a pensar agora no benefício disso. Esse tempo que nós estamos guardados e protegidos em casa, na quarentena, é um tempo de que a nossa fé está sendo testada, que o nosso cristianismo está sendo colocado em prova, que o nosso amor está sendo testado e colocado em prova o tempo todo. E como será que eu e você, queridos, e essa é a grande questão, nesse tempo de adversidade, será que nós temos sido aprovados pelo Senhor?
no nosso relacionamento na horizontal e no nosso relacionamento na vertical. Mais do que nunca, queridos, esse tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo de não deixar nada para trás. Mais do que nunca, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, sabe, é tão delicado. É tempo de nós consertarmos aquilo que precisa ser consertado. Esse tempo que nós estamos vivendo hoje é o tempo de nós amarmos como nunca o Senhor. Nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, queridos, nós precisamos nos aprofundar no conhecimento de quem Ele é. Porque nós olhando para Jesus, nós iremos automaticamente nos parecer com Ele. Esse tempo que nós estamos vivendo hoje é tempo de mais do que nunca nós sermos sal e luz. É tempo de nós manifestarmos o amor. A palavra do Senhor fala lá em João 13 que é pelo amor que nós seremos conhecidos como discípulos de Cristo. Será que as pessoas estão olhando para mim, para você, e estão vendo discípulos de Cristo? Sabe, mais do que nunca nesse tempo, queridos, é tempo de nós estarmos unidos. Talvez você venha me perguntar, Fernanda, mas eu estou em quarentena, como eu posso estar unido nessa hora? Está difícil. O máximo que eu consigo fazer é estar aqui com a minha família. Eu quero te falar algo. Olha, você tem um aparelho provavelmente aí na sua mão, que é o seu celular. Esse aparelhinho aqui, ele é uma bênção nas nossas vidas, queridos. E eu quero te incentivar hoje, antes mesmo de você dormir, ainda hoje, pega o seu celular, se você pode. Envie uma mensagem para alguém que, de repente, você já tem um tempo que não conversa, já tem um tempo que não está vivendo em comunhão. Envie uma mensagem para essa pessoa e fala assim, olha, eu quero te dizer hoje que você é muito importante para mim. Nessa noite eu quero dizer que você deixe para ela uma palavra de vida, compartilhe com ela esse texto, compartilhe um versículo da Bíblia, ore por ela, queridos, mais do que nunca nós precisamos estar juntos. A palavra do Senhor fala que nós devemos ser suporte uns para os outros. Nós devemos andar juntos, caminhar juntos. Porque como nós estudamos aqui durante toda essa noite, eu espero que você tenha acompanhado todo esse raciocínio de chegado até aqui. Sabe, o nosso relacionamento na horizontal, ele interfere diretamente no nosso relacionamento com Deus. Se você está bem no seu relacionamento no plano horizontal, você estará bem automaticamente no seu relacionamento com Deus. E eu quero te convidar nessa hora a fechar os seus olhos. Não sei se você já fez essa oração antes, que é uma oração convidando a Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Sabe, você não vai fazer parte de uma religião, porque uma religião ela não muda a vida de ninguém, e eu sempre falo isso. Não foi uma religião que mudou a minha vida, não foi a religião que mudou a vida das pessoas que estão ao meu redor, que eu conheço, que já seguem em Jesus, mas foi esse relacionamento, essa unidade, esse andar junto com o Senhor, que fez com que cada uma das pessoas fossem transformadas, assim como aconteceu comigo. Não sei se você já tomou essa decisão, mas eu quero te dar a oportunidade de fazer isso. A primeira coisa que nós temos para termos esse andar juntos, a primeira decisão que nós precisamos tomar é de querer andar junto com Jesus. Eu queria que você nessa hora colocasse a mão no seu coração. Você que quer tomar essa decisão, você quer fazer essa oração agora comigo, você vai colocar a mão no seu coração, como eu disse, não aceitando uma religião, mas aceitando a Jesus, se relacionando com Ele, sabe, tendo esse momento de comunhão com o Senhor. E você vai repetir comigo assim, Senhor Jesus, nesta noite eu te convido para ser o meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que o seu sacrifício na cruz foi suficiente para me curar, para me salvar, para me libertar. Eu te recebo nessa noite e eu decido caminhar com você até o fim. Amém? Nessa hora, queridos, eu tenho uma convicção plena no meu coração. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou se nessa noite você está voltando para os caminhos do Senhor, reconhecendo que você precisa estar conectado com Ele, eu quero que você entre em contato conosco. Aqui embaixo vai aparecer um número de telefone, que é o telefone da nossa igreja, o nosso WhatsApp. Você vai mandar o seu nome, o seu bairro, e você vai escrever, olha, eu me decidi por Jesus, eu quero caminhar com Jesus, porque nós queremos te ajudar nesse plano horizontal, nós queremos caminhar com você, nós queremos te ajudar a chegar em um nível mais profundo de intimidade, de unidade com o Senhor. Por isso, entre em contato conosco. Eu quero nessa hora orar por você, pela sua família, quero te abençoar, nós vamos juntos encerrar aqui esse momento, amém? Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que tivemos de estarmos juntos aqui, ouvindo a Tua palavra. Jesus, muito obrigado porque nós podemos caminhar em unidade. Muito obrigado porque nós estamos conectados com o Senhor. Nessa noite, eu abençoo a vida de cada um que está me assistindo. Eu abençoo cada família que está aqui, atrás desse celular, dessa televisão. Jesus, o Senhor é aquele que está em todos os lugares. Por isso, nessa hora, vá de encontro a cada pessoa, cada família, suprindo cada uma das necessidades dessa casa nessa hora. Se existe, porventura, alguém que está triste, sem esperança, sem fé, eu declaro, Jesus, que o Senhor venha encher cada casa
casa agora com paz, com alegria, com esperança, que nessa noite ninguém venha dormir sentindo tristeza, angústia, abandono, porque nós entendemos que nós estamos conectados com o Senhor. E a presença do Senhor é tudo que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, que Deus te abençoe, fique na paz. Pegue as suas anotações, leia isso durante a semana, deixe o Senhor falar mais uma vez com você. Amém? Fique na paz. Graça e paz. É com muita alegria que nós estamos aqui para poder interceder nesta noite pelos nossos irmãos. E que momento precioso. A Bíblia diz que a oração do justo pode levantar aquele que está doente, colocar de pé, sará-lo e ainda mais, perdoá-lo se caso ele pecou. Eu quero te convidar, juntamente comigo e com a igreja, a interceder nesta noite, porque nós entendemos que o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus de milagre, e eu gostaria que você fechasse os seus olhos, se você puder, coloque a mão no seu coração e nós vamos orar agora neste momento. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor é um Deus de milagre. Pai, eu quero colocar as famílias em tuas mãos. E neste momento, meu Deus, esse pedido de oração que se encontra aqui comigo, a vida do Mateus, da Mariana, do Frederico, pai, da Ariane, do Ricardo, da Edilene, da Rosimene Pociano, da pastora Valquíria, da Jane Renata, da Maria Helena, pai, da Renata, da Rita, ó Deus, da Fernanda Piló, do José Alves e da Pâmela. Pai, tomas esses familiares, todos eles em tuas mãos, entra com providência em favor da vida de cada um, porque a tua palavra diz, meu Pai, que agindo o Senhor, quem impedirá? Pai, também nós lembramos, Pai, em pedir pela salvação dos nossos irmãos, pedimos pela esposa, meu Deus, do José Alves. Pai, salva, Pai, aquela senhora. Deus, entra com providência em favor da vida dela. Pai, vai de encontro aonde que ela estiver agora. Pai, também a Josiane pede, meu Pai, pela aposentadoria do seu marido. Ó Deus, abre a porta que precisa ser aberta em favor da Josiane, em favor do seu esposo. Pai, quantas pessoas agora se encontram, meu Pai, com uma vida espiritual, meu Pai, triste, arrasada, desanimada, Pai, sem constância. Pai, eu lembro das pessoas que aqui estão relacionadas à vida do Arthur, da Pâmela, da Rafaela, da Josiane, do Henrique, meu Pai, da Jane Renata, da Maria Helena, da Fernanda Piló. Ó Espírito Santo, vai de encontro a todas essas pessoas, trazendo milagres que elas precisam. Pai, quantas pessoas estão precisando, Pai, na vida profissional. Pai, toma a Isabela, a pastora Valquíria. Pai, vai desembaraçando toda a vida espiritual, como a profissional dos teus filhos. Pai, também clamamos pelas nossas vizinhanças, Senhor, ao redor da igreja, em favor das nossas casas, em volta das nossas casas. Pai, e nós falamos e profetizamos que o Senhor é um Deus que cura, um Deus que liberta e um Deus que restaura. Então, Deus, entra com cura, entra com fortalecimento, entra com saúde, meu Deus, em favor da Josiane, em favor da Rebeca. Deus, cura a mãe da Ariane, cura a mãe, meu Pai, da Caroline. Pai, toma o Aloísio em tuas mãos, toma a Tânia também em tuas mãos, a Rosimeire Pociano, a Maria Elisa, o Sidney, a Larissa, o Emerson, meu Pai, ó Deus, o Mateus, toma em tuas mãos, Deus, e entra com cura, manda o teu anjo em favor da vida dessas pessoas, aonde quer que elas estiverem. Pai, também nos lembramos dos casamentos. Pai, nós pedimos longanimidade. Deus, entra em favor dos casamentos dos teus filhos, daqueles que me ouvem nesta hora, restaura o casamento para o louvor da tua glória. E eu lembro do Ricardo, da Karen. Deus, entra neste casamento e faz o milagre que o Senhor precisa. Pai, quantas vezes nós andamos ansiosos, Pai, quantos ataques na mente, quantos medos, Pai, Pai, toma também nossas emoções em tuas mãos. Pai, a Carla, a Érica, a Kátia, a Neiva, a Esther, a Cíntia, meu Deus, toma em tuas mãos, tira toda a ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, também pedimos que o Senhor possa abrir portas em favor do emprego, provisão financeira, prosperidade para o teu povo. Deus, toma o Ricardo em tuas mãos, toma a Amanda, a Poliana, a Josiane, Pai, a Larissa e o Gustavo. Deus, também intercedemos nesse momento de crise tão difícil que estamos passando, para que voltem às atividades normais, como a Glorinha pediu, como a igreja clama nesta noite. Pai, em nome de Jesus, também colocamos todos esses pedidos de oração em tuas mãos. Deus, entra com providência, nos
cubra com o teu sangue. A tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor é que age em favor das nossas vidas. Pai, nenhum mal sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda. Nós profetizamos, porque nós cremos num Deus vivo, num Deus poderoso, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Meus queridos, hoje foi um dia de oração. Hoje nós jejuamos e oramos pela nossa pátria e oramos pelo mundo. Neemias 1:10 está escrito aqui embaixo: há um povo aqui nessa nação, há um povo que restou, esse povo é o povo do Senhor. A Bíblia diz, 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Há um povo aqui nessa nação que intercede, que tem os seus joelhos dobrados, e eu oro agora, Senhor, com as minhas mãos erguidas e os meus joelhos no chão, clamo a Ti pela nação brasileira nessa hora. Eu rogo ao Senhor pelo nosso Brasil. Eu oro pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que o Senhor dê a ele graça, sabedoria nas suas decisões, Senhor, neste momento de pandemia. Não existe, ó Deus, momento tão difícil como este, um momento de pandemia, e o presidente ter graça e sabedoria para lidar com essa situação. Eu oro, Senhor, pelos agentes de saúde. Aqui na nossa igreja, nós temos pessoas da área de saúde, mas não só aqui em Ermelinda, em tantas igrejas, Pai amado, há tantas pessoas que estão agora trabalhando num CTI de hospital. Oramos pela proteção, pelo livramento para esses profissionais. Oramos, Senhor, para aqueles que estão infectados nessa hora. Ó Deus dos exércitos, esse povo que ainda sobrou, esse povo que ainda restou nessa nação, que é o povo do Senhor, de joelhos agora, clamamos pela cura, clamamos pela restauração, clamamos para que a Tua mão de poder venha sobre o país que se chama Brasil, Pai amado. Cura o Brasil, Senhor, cura esta nação, meu Pai. Deus, como está difícil não poder congregar com os nossos irmãos, não poder ter nossas reuniões com as portas abertas, como está difícil essa hora. Muda este quadro, Senhor, muda este quadro, Pai. Mas que nenhuma ovelha que o Senhor me confiou fique desanimada, prostrada, cabeça baixa nessa hora. Senhor, que agora seja o momento de todos darem as suas mãos, erguer a cabeça, Urianda Samai Climas, e voltar-se para o Senhor. Ó Deus, renova aquele que está com seus joelhos trôpegos, dá restauração, dê alegria da salvação, para aquele que está, Senhor, tão triste, Senhor, tão moribundo, tão triste, Senhor, tão para baixo nessa hora. Restaura, Senhor, a alegria desses. Eu abençoo o país que se chama Brasil. Eu abençoo o mundo nessa hora. Abençoo os missionários, Senhor. Toma os nossos missionários que estão espalhados, Senhor. Ó Deus, eles correm risco, Senhor, de serem contaminados, Pai amado. Mas o Senhor é Deus que também pode proteger os nossos missionários nessa hora. Nós os abençoamos. Eu abençoo cada ovelha da Igreja Batista em Ermelinda. Eu abençoo cada irmão evangélico na face da terra nessa hora. Esse povo que é teu, esse povo que sobrou, esse povo que está vivo, esse povo que está de joelho, esse povo que te clama. Eu abençoo no nome de Jesus e para a glória de Jesus. E declaro, o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Olá, boa noite, amada Igreja Batista em Ermelinda. Estou aqui para dizer para vocês que hoje é dia de festa! Tarararã. Quem será que está fazendo aniversário hoje, nesse dia 5 de abril? Uma mulher maravilhosa, uma mulher especial, uma mulher incrível, uma mulher rara, uma mulher esperançosa. E com este acróstico, quem descobre quem é?
Pastora Meire! Eu estou aqui para te desejar um feliz aniversário em nome da igreja. Falar que você é muito especial, como eu já disse nesse acróstico. Que você é realmente incrível. Que você abençoa muitas nossas vidas. Que você nos serve com muita alegria, né? Com dedicação. Quem dera todos pudessem ter uma pastora como você. Então, em nome da igreja, você vai receber na sua casa, ainda hoje, esse lindo presente. E eu quero dizer que, como igreja, nós te amamos. E temos uma canção para você, hein? Parabéns, parabéns pelo seu aniversário, parabéns, parabéns, parabéns pelo seu aniversário, parabéns. O ano se passou, Jesus contigo andou e este ano vai andar também. Parabéns, parabéns pelo seu aniversário, parabéns. Uhul! Viva Pastora Meire!